Lucas 18, versículos de 35 a 43. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida agora neste momento e pedimos que o Senhor nos auxilie para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Ilumina a nossa mente, o nosso coração através do teu Espírito Santo, para que assim possamos ouvir, compreender, aprender e colocar em prática aquilo que o Senhor falar conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nesses últimos tempos, no tempo que nós temos vivido, eu tenho parado e analisado algumas coisas em relação à história da minha vida, tudo aquilo que se passou e o que tem passado comigo. E uma coisa que eu tenho prestado atenção e refletido mais na minha vida é o que é essencial. O que é essencial para a minha vida? O que é essencial para a sua vida aqui nessa terra? E nós precisamos parar e pensar e refletir a respeito daquilo que é essencial, porque nós temos vivido coisas triviais na nossa vida, dando prioridades àquilo que não são prioridades de fato, aquilo que é de importância para a nossa vida. E nós precisamos parar diante do mundo louco, alucinado, a cada dia mais, e perceber realmente se nós estamos vivendo aquilo que é essencial para a nossa vida. É muito importante nós pararmos e realizarmos essa reflexão como cristãos, como povo de Deus. Nós somos chamados por Deus para adorá-lo. Nós temos uma missão dada pelo próprio Deus neste mundo e nós precisamos saber o que é essencial para que possamos prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo, proclamando a verdade que nós cantamos aqui, que celebramos aqui, da morte e ressurreição de Cristo, que Ele vive, está vivo em nossa vida, e realmente viver aquilo que é essencial na nossa vida cristã, aquilo que muitas vezes aos nossos olhos parece essencial, mas não é. Por isso foi o que nós cantamos aqui: abra os olhos do nosso coração para que possamos te ver, para que possamos saber quem tu és de fato, de verdade. Uma coisa que tem nos seduzido neste mundo são esses olhos aqui. Nós olhamos muitas vezes para este mundo com a perspectiva daquilo que nós achamos que é o correto, mas não é. E nós precisamos parar, refletir e entender: Senhor, o que é essencial aos nossos olhos? O que é essencial ao nosso coração? Muitas vezes não é de fato aquilo que temos visto, porque muitas vezes aquilo que é essencial é invisível aos olhos. É invisível aos olhos. Pequeno Príncipe, tem um livro do Pequeno Príncipe, não sei se vocês já viram, um clássico. Tem uma frase lá eu não vou me arriscar a falar o nome do autor, que é francês, e depois os irmãos podem tentar em casa, mas eu não vou me arriscar. E nesse livro ele tem uma fala que ele diz assim:
Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E a pergunta é: como está o teu coração? Como está o teu coração diante do Senhor? Como está o teu coração diante de um mundo que o tempo todo abastece a nossa vida com um monte de lixo, com um monte de sujeira? E nós precisamos limpar o nosso coração diante do Senhor. E o que limpa o nosso coração é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Eu já contei uma vez aqui, mas acho que eu vou repetir. Uma vez eu, trabalhando com os adolescentes, eu tive uma ideia de encher um litro de café, com um pó de café. E eu chacoalhei e coloquei a palavra Deus por dentro, né, do vidro. E aí eu perguntei: o que vocês estão lendo? Eles não conseguiam enxergar. Não, está tudo escuro, não sei o que está escrito. Aí eu falei: então vem cá. Nós fomos debaixo de uma torneira, eu liguei a torneira, bem devagarinho. E conforme a água ia entrando, né, a água do café, né, aquela água, né, escura, ia saindo. E aí começou a aparecer o nome. Falou assim: lá, estou vendo, começa com D. Tá. Aí, conforme a água ia saindo, ia entrando, e o café ia saindo, eles conseguiram enxergar mais claramente o nome de Deus, o nome de Jesus. Aí eu falei: assim é a nossa vida. A palavra do Senhor é a água. O Senhor Jesus é a água viva que mata a nossa sede. É o pão vivo que desceu do céu, que mata a nossa fome. Então, conforme se eu tenho mais de Jesus, se eu tenho mais da sua palavra, ela limpa o meu coração. A palavra do Senhor, ela vai limpar o meu coração. Ela vai limpar o meu e o seu coração. Se abrirmos mais a torneira, o processo ia mais rápido, né? Então eu falei: quanto mais você ter de Jesus, mais o seu coração estará limpo na sua presença. Aí a pergunta que eu fiz para eles é a pergunta que eu faço para nós hoje aqui: como está o teu coração, o meu coração diante do Senhor? Como que ele está? Está sujo? Será que as pessoas estão conseguindo ver Jesus na sua vida, na minha vida? Porque nós temos um amontoado de coisas deste mundo que enche o nosso coração, e assim nós não conseguimos ver Jesus. É importante nós vermos Jesus, e nós só vemos Jesus bem com o nosso coração, porque o que é essencial é invisível aos olhos. A nossa visão impede muitas vezes de perceber as coisas como elas de fato são. Nós precisamos ter esse entendimento. O que as coisas são de fato são, é o que a palavra de Deus diz. A nossa cosmovisão, ela precisa ser uma cosmovisão bíblica. O que é cosmovisão? Cosmo, mundo. Visão de mundo. A visão de mundo do cristão, ela tem que ser bíblica. Nós devemos olhar este mundo com as lentes da palavra do Senhor. O óculos que nós olhamos para esse mundo é a palavra do Senhor, para nós sabermos de fato o que são as coisas, não o que o mundo fala, não o que uma cultura, não o que uma sociedade fala a respeito do que é a vida, de como ela deve ser vivida, mas sim do que Jesus fala a respeito de como ela deve ser vivida. A nossa cosmovisão, ela deve ser uma cosmovisão cristã. Ela deve ser a mesma visão de Jesus para este mundo. E nós, podemos perceber que muitas vezes o que acontece em relação à visão que nós temos, João trata muito bem a respeito disso. Lá na primeira carta dele, no capítulo 2, no versículo 16, ele diz assim: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai. O que é cobiça? Desejo inapropriado. E ele fala: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. E a cobiça dos olhos está muito bem centralizada entre a cobiça da carne e a ostentação dos bens. Algo que nos atrai, a cobiça da carne e a ostentação dos bens. O que está centrado e cravado no meio desses dois versículos? A cobiça dos olhos. O que os nossos olhos têm visto? O que os nossos olhos têm visto? O que tem seduzido o nosso olhar neste mundo? O que tem que seduzir os nossos olhos é Jesus, é a sua palavra, porque o que provém do Senhor é a sua palavra.
não os nossos desejos carnais, não a nossa ostentação diante deste mundo, mas justamente a palavra do Senhor, que vai nos sustentar, que vai nos alinhar o nosso coração com o coração do nosso Deus. E aí nós vemos nesta passagem do capítulo 18, dos versículos 35 a 43, um homem que era cego, um homem que não enxergava. E nós podemos perceber aqui no versículo 35, que ele estava à beira do caminho. Ele estava cego, assentado à beira do caminho e pedindo esmolas. Este é um homem que estava nessa situação sem esperança. Ele era cego, estava assentado à beira do caminho e pedindo esmola. Então ele não tinha percepção visual, ele estava à margem da sociedade, à margem da história, e ele era um dependente frágil. E nós vemos aqui um homem totalmente vulnerável, um homem que não podia fazer nada com as suas próprias mãos. Essa era a situação deste homem, da fragilidade, um homem que era considerado como um zero à esquerda. Ele não podia trabalhar, ele não tinha família, ele foi colocado à margem. Um homem nessa situação em Israel era realmente tratado como um animal, praticamente. Ninguém dava atenção para esse homem. Ele era colocado à margem, ele ficava à beira do caminho, ninguém nem se importava com ele, por causa que ele era cego. E nós vemos então algo que vai acontecer com este homem. Pelo próprio texto que nós lemos aqui, nós vamos ver o mover da graça de Deus sobre a sua vida. O que é graça? É um favor imerecido. Jesus está descendo para Jerusalém e ele vai passar perto desse homem, e a sua graça vai alcançá-lo, assim como nos alcançou, assim como Deus nos alcançou também este homem que era cego e que não podia fazer nada. Ele estava à margem, ele estava em trevas, estava longe de Jesus. É a mesma coisa que nós temos aqui. Tem um hino que fala, né? Eu era cego, pobre, fraco. Não tem um hino que fala isso, o 334, se eu não me engano? Mas Jesus me encontrou. Jesus nos encontrou, assim como encontrou este homem pela sua graça. A graça o alcançou, este homem. E então, o que aconteceu aqui no versículo 36? E ouvindo o tropel, ouvindo o barulho da multidão que passava, ele perguntou: o que é isso? Está tendo uma movimentação diferente aqui. O que está acontecendo? E disseram-lhe: é Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno. Qual que era a percepção da multidão em relação a Jesus quando se responde a este homem que está cego? É Jesus o Nazareno. E o termo que é usado aqui no original é de depreciação. O que significa a multidão falar Jesus o Nazareno? Está depreciando Jesus. É Jesus lá de Nazaré, daquele vilarejo lá. Porque nós sabemos que Nazaré, para o povo ali, era aquele lugarzinho insignificante. Porque ouvia-se até falar das pessoas que falavam a respeito de Nazaré: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Quando se referia a Jesus. Esse é o filho do carpinteiro, nasceu, é lá de Nazaré, aquela cidadezinha lá que não tem nem 3.000 habitantes. E Nazaré, de fato, era uma cidade muito pequena, era um vilarejo praticamente. Aí o povo, a multidão, tratava Jesus: aqui é o Jesus Nazareno. Um tipo é uma percepção da multidão que vê Jesus como alguém qualquer. E nós vemos aqui que a multidão olha dessa forma. Mas como que o cego
olha para Jesus. Então ele clamou no versículo 38, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O termo também pode ser usado como outro: tem misericórdia de mim. Compaixão, misericórdia. Tem compaixão, tem misericórdia de mim. E é interessante que ele grita em alta voz, porque ele clama, ele grita: Senhor Jesus, tem misericórdia. Filho de Davi, tem compaixão de mim. É um grito dele, é um grito. E aí, por que eu disse que essa é a percepção do olhar do cego? Porque ele não está olhando, porque ele não tem como olhar a Jesus, mas é a percepção do coração dele. É isso que eu quero que você entenda. O cego aqui, que não tinha nem nome, o escritor aqui de Lucas não deu nem nome para ele, porque ele era tão marginalizado, as pessoas, ele não tinha nem nome, mas era um homem que olhava com o coração e sabia aquilo que era essencial. Por isso que ele clama, por isso que ele grita, por isso que ele ora ao Senhor, dizendo: Filho de Davi, o Senhor é o único que pode me ajudar, o Senhor é aquele que pode me livrar. Por que ele grita isso? Porque ele sabe da história de Jesus. Por ouvir os acontecimentos, daquilo que Jesus fazia, dos seus milagres, das suas curas, chegou ao ouvido daquele homem. Aquele homem internalizou no seu coração: se um dia Jesus passar por aqui, eu vou gritá-lo, eu não vou deixar ele ir, porque ele pode me curar, ele pode me salvar. Aquele homem internalizou Jesus no seu coração, ele passou a ver Jesus no coração, diferentemente daquela multidão que via Jesus, mas não sabia quem era Jesus, que via Jesus, mas não queria saber como viver para Jesus, não queria ter as suas vidas prostradas diante do Senhor, estava ali como espectadores, multidão. Vamos ver se Jesus vai curar. Lá, curou, que legal. Eram simpatizantes do Evangelho de Jesus. Existem muitas pessoas assim na igreja, que são simpatizantes de Jesus, mas não são convertidos a Jesus, porque não olham com o coração aquilo que é essencial para a vida. Este homem sabia que Jesus era essencial para a sua vida, por isso ele grita, ele clama, ele ora a Jesus, dizendo: tem compaixão de mim, Jesus. Da raiz de Davi, da promessa que foi feita desde lá de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sei da história do Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para me curar, para me livrar, para me salvar, eu sei. Por isso ele gritava, porque ele sabia que a única esperança dele era Jesus, porque aquele homem, ele olhava com o coração aquilo que é essencial para a vida. Interessante que no contexto aqui dos versículos de 31 a 34, Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos, vai trazer algo que os discípulos não conseguem ver, não conseguem entender, porque eles estão olhando apenas com esses olhos para a situação daquilo que iria acontecer com Jesus. O versículo 31 do contexto que entra nessa passagem, olha que interessante, a Bíblia ela tem todo um significado, tem toda uma estrutura para entendermos a passagem, e é importante nós entendermos o contexto para que essa passagem seja clara ali para o ensinamento também dos discípulos. No versículo 31, Jesus disse assim: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Presta atenção no versículo 34. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras eram-lhes encoberto, de sorte que o quê? Não percebiam o que ele dizia. Eles não perceberam, eles não compreenderam e eles não perceberam aquilo
que Jesus estava falando, aquilo que Jesus estava dizendo que iria acontecer com ele, os próprios discípulos. E é interessante que a tradução aqui, é interessante aqui saber que a tradução, no versículo 31, preste bem atenção comigo, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos. Só que há uma palavra aqui, que não foi traduzida. Jesus fala assim, vejam, não está na sua Bíblia, nem na minha, não foi traduzida essa palavra, nós não sabemos por quê, mas passou desapercebido nos originais. Jesus fala, vejam, ele usa essa palavra para os seus discípulos, e eles não conseguem ver, eles não conseguem ver. Jesus chamou à parte os 12 e disse, vejam, os discípulos não entendem, eles nada sabem dessas coisas, e o que nós podemos entender a respeito disso? Que a sua visão os impede de perceber as coisas como elas de fato são. A visão deles impede de perceber as coisas como elas de fato são. Os discípulos não estavam olhando com o coração, mas estavam olhando com esses olhos, aquilo que Jesus faria. E logo após esse pronunciamento de Jesus, o que acontece? Vem esse momento em que eles se deparam aqui com o cego de Jericó, que não tem nem nome, é o cego de Jericó, porque não tem nome, mas um homem que via o essencial da vida, porque ele via com o coração, ele via com o coração. Então ele se pôs a gritar diante disso, e é interessante o que acontece pelo fato dele gritar, versículo 39, e os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que acontecia, as pessoas repreendiam, fica quieto, para de falar, Jesus não vai te ouvir não, você é um zero à esquerda, fica quieto. As pessoas repreendiam, a multidão, ela tinha uma percepção equivocada de Jesus e daquele homem que conseguia ver com o coração. E o que gerava isso na vida deles? Eles queriam gerar palavras de desesperança para ele. A multidão é isso. Muitas vezes as pessoas do seu lado falam assim, mas não vai dar certo. Isso aí que você está vivendo é sonho, larga a mão disso, que mané Jesus. Para com isso. Às vezes você é repreendido no seu trabalho, você é intimidado por falar de Jesus, por viver Jesus. As pessoas fica quieto, Jesus é quadrado, Jesus já era, larga a mão disso. A gente vive em outros tempos, Jesus é ultrapassado, isso aí, Jesus nem veio aqui, não tem mais poder, para com isso, para com essa religiosidade, para de ser crente. As pessoas muitas vezes vão tentar nos calar, e o que nós devemos aprender com esse cego é que ele não parou. Sabe por quê? As pessoas impediam ele de gritar o nome de Jesus, e o que acontece? Ele insistia mais e mais, ele gritava mais alto ainda, as pessoas repreendiam, aí que ele gritava mais alto ainda. Espera aí, vocês vão ver, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus vai me ouvir, eu vou gritar Jesus para todo mundo ouvir. Não importa aqueles que vão dizer contra mim, que vão me impedir de ir, de prosseguir, de viver o Evangelho, de viver a Cristo a cada dia, eu vou continuar a chamar Jesus. E nós sabemos aqui que isso é um clamor, é uma oração que move, é uma oração que move. E a oração, ela tem um ingrediente muito importante que nós podemos perceber aqui na vida deste homem e também no contexto, porque a oração, ela, na vida deste homem, desse cego de Jericó, ela é perseverante, porque ele é insistente, ele continua falando, clamando, orando, porque é um clamor, é uma oração, o sentido aqui é de oração também, deste homem, e nós podemos ver dentro do próprio capítulo 18, uma oração lá no início,
no versículo 1 ao versículo 8, que nós vamos ver a respeito da parábola do juiz iníquo, de uma mulher que logo no começo aí, no versículo 1, Jesus vai contar uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer, perseverar na oração. Essa é a parábola que Jesus inicia no capítulo 18, por isso o capítulo inicia aqui com oração e perseverança, de uma mulher que foi até um juiz que era iníquo, que era mau, mas de tanto ela insistir para que ele julgasse a sua causa, ele acaba julgando. Jesus está falando assim: seja perseverante na oração, assim como foi essa mulher. Seja perseverante na oração, assim como foi esse cego. A oração, ela precisa perseverar. Tem coisas aqui que você está orando já por muito tempo, mas ainda não aconteceu. Continue orando, persevere na oração. A gente tem muita mania de, não aconteceu, vou parar de orar. Continue orando, é isso que Jesus está ensinando aqui, a respeito da oração. Não perca a esperança, a nossa esperança é Cristo. Continue, persevere na oração. Tem um livro do pastor Ricardo Barbosa de Souza, ele é um pastor presbiteriano. O nome do livro, depois que você quiser ver, né? O Fabiano gosta muito dos livros. Quando a alegria não vem pela manhã. Quando a alegria não vem pela manhã. Ele se baseia naquele versículo que a alegria do Senhor vem pela manhã, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A alegria do Senhor, né? A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí ele escreve um livro dizendo: quando a alegria não vem pela manhã. Interessante esse livro. Por que ele escreve esse livro? Porque ele perdeu o seu filho de 24 anos, né, com um tumor, né? E ele escreve, e ele no processo, né, da enfermidade do seu filho, ele ora, ele persevera ao Senhor em oração, só que o Senhor não responde. E aí o que acontece? Ele, né, Deus leva o seu filho e ele questiona a Deus: mas Deus, eu orei, eu paguei o preço, eu, né, busquei o Senhor. E ele falando depois a respeito disso, né, depois desse momento que passou da perda do seu filho, ele, nesse livro, ele trata duas coisas interessantes em relação a isso, a oração sua que foi respondida com um não. Ele diz assim, duas reações muito comuns em relação à oração. A primeira é que muitas vezes nos tornamos superficiais na prática da oração. É muito superficial. Vamos ver aqui, se der certo, né? Vamos ver, vamos orar aqui. Vamos ser superficial. Vai que cola, né? Vai que se eu orar aqui cola. Ele percebe isso na oração. Muitas vezes a gente ora por orar. Eu sei que não vai acontecer mesmo. Ora sem fé. Você já orou sem fé? Aquela oração que você ora por orar, mas no seu coração você acha que não vai ser respondido, então você para no meio do caminho. Aquela oração superficial, ele aprendeu isso. É o que acontece muitas vezes conosco. E a segunda reação é que nós desistimos de clamar, uma vez que Deus pode demorar ou simplesmente não responder a nossa oração. Ele pode demorar no processo de responder a nossa oração ou não responder, aí nós desistimos de orar. E é o que nós devemos aprender, e ele diz, perseverar. E ele escreve no livro a respeito da bênção da oração que não é respondida, ele, entre aspas, né? A bênção da oração que não é respondida. Ele diz que é o propósito, segundo, que o propósito da fé e da oração não é resolver os nossos problemas, mas compreender os desejos de Deus e nos alinhar a eles. O propósito da oração que ele entende é isso, não é resolver os nossos problemas, porque muitas vezes nós oramos para que o nosso problema seja resolvido, mas ele diz que o propósito maior é compreender os desejos de Deus e nos alinhar a Ele. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e muitas vezes aquilo que queremos não é aquilo que Deus quer. E a oração vai alinhar o nosso coração ao Senhor, ao de Deus. C.S. Lewis fala algo muito interessante em relação à oração. Ele diz assim, que a nossa oração, ela não muda o coração de Deus, ela muda o nosso coração. A forma de nós olharmos para aquela situação, para um problema, da forma que Deus olha para a situação. Por isso que a oração transforma isso, porque às vezes você está olhando só uma forma para o problema, olhando só para
para que Deus responda a sua oração. Você está orando de uma forma egoísta, nesse sentido. Mas a oração, ela tem que se alinhar com os propósitos, com os planos de Deus. Por isso nós devemos orar como Jesus orou. O que Jesus ali na cruz, ele pediu ao Pai: Senhor, passe de mim esse cálice. Ele não orou isso como homem? Ele sabia ali que ia ser difícil a crucificação, que ia ser complicado. Ele falou: passa, se possível. Ele falou: se possível, passa. Ele conversando com o Pai. Mas aí como é que ele termina a oração? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É isso que nós precisamos entender. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é a melhor coisa para a nossa vida. Por isso nós precisamos entender a vontade de Deus. E como nós entendemos? Através da palavra, através da oração, de buscarmos a Deus e dizer: Senhor, esse é o meu desejo. Mas qual que é o teu desejo? Eu quero alinhar o meu desejo com o teu desejo. Trabalha no meu coração, trabalha na minha vida. É isso que nós precisamos entender. E tem uma frase do Timothy Keller, pastor presbiteriano que faleceu esses dias, né, por câncer também, câncer pancreático. E ele diz algo em relação à oração. Ele diz assim, ele tem um livro de oração, um livro muito bom também, para que os irmãos estejam orando, lendo e também orando. Ele diz assim: não existe a menor possibilidade que nossas orações disputem com Deus o controle do universo. No entanto, faz parte da bondade e do desígnio de Deus permitir que o mundo seja suscetível às nossas orações. Entendeu? Não tem como disputar com Deus o controle do universo, mas Deus, em seus desígnios, Ele encaixa a nossa oração. Por isso ore, a oração é importante. Jesus nos ensinou a orar. Nós temos aí a oração do Pai Nosso. Ore para que algo acontece quando nós oramos. Não sabemos, mas algo acontece, principalmente com o nosso coração. Principalmente com o nosso coração. Por isso, persevere na oração. Algo que nós percebemos em relação a isso, da multidão, em relação ao cego de Jericó, é que eles tentam abafar a sua voz, e ele continua a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. O que ele está dizendo aqui? Ele está se rendendo à vontade do Senhor, ele está se rendendo àquilo que o Senhor pode fazer através na sua vida e através da sua vida. Essa é a oração dele. Em Lucas aqui 18 também, versículos de 9 a 14, nós vamos ver mais uma parábola nesse contexto. Nós vamos ver aqui a parábola do fariseu e do publicano. Publicano, depois você lê lá em casa, de 9 a 14, é aquele que ora, que despreza. O fariseu é aquele que ora, que despreza o publicano. Ele bate no peito: eu oro nas praças, eu sou merecedor daquilo que eu faço, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, louvado seja o meu nome, glorificado seja o meu nome. E ele coloca o publicano como um dos piores seres da face da terra. E como que o publicano se coloca diante de Deus? No versículo 13, ele diz assim: o publicano estando em pé, longe, não estava ali, né, no templo, na sinagoga, ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, nem isso, ele ficava de cabeça baixa, dizendo assim, e batia no seu peito, ao contrário do fariseu, né, que batia no peito: eu sou o cara, eu sou bom, eu sou o crente top. E ele batia no peito e dizia assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Essa palavra propício vem de propiciação, que é o sacrifício oferecido para cancelar a culpa e o pecado. Eu sou pecador, me perdoa, eu sou miserável diante do Senhor, sê propício a mim, livra-me de mim mesmo, olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim, dos meus pecados, eu apresento diante do Senhor, me purifica, me perdoa, eu não posso me achegar diante do Senhor porque eu sou sujo,
tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. O contexto fala sobre isso. E aí nós vamos entrar na fase onde que Jesus vai parar para ouvir este homem. Versículo 40. Então, o que Jesus fez? Parou e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe. Olha o que Jesus... A primeira frase, a primeira coisa que Jesus fala a esse homem: que queres que eu te faça? No versículo 41. Que queres que eu te faça? O que você quer que eu lhe faça? O que está embutido nessa pergunta de Jesus? O que é essencial para você? Hein? Não perguntou nem o nome dele, já chegou perguntando fazendo essa pergunta. Jesus, no fundo, ele estava querendo dizer: o que é essencial para você? Você que não tem nem nome na sociedade. Aí está o cerne da questão. E aí ele responde: que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Uma tradução melhor seria ver de novo, porque esse homem via, ele perdeu a visão no meio do caminho. É pior do que um cego de nascença, porque o cego de nascença ele nunca viu, então não tem essa experiência de ver. Agora, quando uma pessoa perde a visão totalmente, é muito pior, porque ela sabe aquilo que ela via, sabe das coisas, na sua memória. Então ele falou assim: Senhor, que eu torne a ver, eu quero ver de novo, porque eu via tudo, agora eu não vejo, eu quero ver de novo. Eu quero ver, eu quero voltar a ver. E aí o versículo 42, o que diz? Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Sabe o que isso traz para nós, meus irmãos? Que muitas vezes nós paramos de ver na nossa vida cristã. Nós vamos caminhando e nós vamos parando de ver Jesus. Por isso nós precisamos entender que quando Jesus fala à igreja em Éfeso que ela precisava voltar ao primeiro amor, ela precisava ver Jesus de novo. Nós vamos viver na nossa vida cristã, na igreja, isso vai se tornando algo comum na nossa vida, a gente vai meio que deixando de lado. O nosso primeiro amor, ele vai se apagando. Nós vamos vivendo mais os desejos do nosso coração, as nossas paixões, a cobiça dos nossos olhos, aquilo que nós vemos no mundo vai nos seduzindo e vai enchendo o nosso coração daquilo que não é essencial. E nós vamos nos perdendo no caminho, e nós vamos nos esfriando na fé. Por isso que Jesus fala: o que você quer? O que é essencial? Eu quero ver, eu quero voltar a ver. Sabe, meus irmãos, a gente precisa fazer essa oração para Jesus. O que você quer? Eu preciso ver Jesus de novo, eu preciso voltar a ver, eu preciso reacender aquele fogo que está apagado dentro de mim. Muitos de nós paramos de ver Jesus. Muitos de nós, no meio do caminho, nós fomos seduzidos por tanta coisa dos nossos olhos, que nós paramos de ver Jesus, aquilo que é essencial para a nossa vida. Aquilo que lá no começo da nossa conversão, a gente pegava firme, lia a Bíblia, orava, buscava, estava na igreja, estava firme, nos afastando, correndo do pecado, fugindo, vencendo as tentações, porque a gente estava firme com Jesus. Mas aí a nossa caminhada foi esfriando, a gente foi se acostumando com as coisas de Jesus. É um perigo a gente se acostumar com as coisas de Jesus, é um perigo nós nos acostumarmos de ver Jesus. Nós precisamos ver Jesus todo dia, para que o nosso coração se encha de Jesus a cada dia, para que nós não venhamos a ser enredados pelo nosso coração, para que o nosso coração não venha a ser cheio das coisas deste mundo, mas venha a ser cheio daquilo que é essencial, que é Jesus. É isso que Jesus está dizendo para esse homem. O que é essencial para você, eu quero ver. Nós precisamos responder essa pergunta de Jesus nesta noite: o que você quer que eu te faça? Talvez alguns de nós precisamos falar assim: eu preciso ver o Senhor de novo, preciso voltar à comunhão, eu preciso viver uma vida mais próxima do Senhor, de compromisso do Senhor, eu preciso ver com meus olhos do coração. Eu perdi isso. E aí Jesus, ele responde, e é o que ele quer fazer no nosso coração. Ele quer nos reavivar,
Ele quer nos despertar do sono e passar a viver segundo a sua vontade. E Ele diz que então, recupere a tua visão, a tua fé te salvou. Jesus, então volte a ver. Volte a ver, esse é o desejo de Jesus para ele. Volte a ver, a tua fé te salvou. Ele foi salvo, ele foi resgatado. Além dele ver, ele foi resgatado, ele foi salvo em Cristo Jesus. A sua fé o curou. A fé que foi injetada pelo próprio Cristo nele o salvou. Ele passou a ver. Está vendo que o fato de ver tem um propósito maior, que é de salvação, para que ele pudesse enxergar a Cristo, que estava na frente dele, e pudesse viver a Cristo todos os dias da sua vida. Ele imediatamente recuperou a sua vida, a sua visão. Esse homem era cego e agora ele passa a ser um homem restaurado pelo Senhor. Ele estava à beira do caminho, ele passa a ser um seguidor de Jesus. Ele estava pedindo esmola e agora ele é um influenciador de outros. Porque o que acontece com o texto? Versículo 43: imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, fazia o quê? Dava louvores. O testemunho daquele homem, o grito daquele homem de ver a Jesus, de saber o que era essencial para a sua vida era Cristo, faz com que outras pessoas glorifiquem o nome do Senhor. É isso que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida. As pessoas olharem para a nossa vida e ver Jesus, e glorificar Jesus pelo nosso testemunho, por aquilo que falamos e vivemos. Nós devemos ser essa carta lida e relida com o essencial, Jesus em nós. Jesus precisa ser tudo em nós. Nós precisamos, Jesus precisa sair pelos nossos poros, para que assim nós sejamos o bom perfume de Cristo. Com isso ele precisa ser o essencial da sua vida. Retome a visão, peça: Senhor, eu preciso retomar, eu preciso ver, eu preciso enxergar de novo, eu preciso voltar ao compromisso que eu tinha com o Senhor. Então nós vemos o mover da graça na vida deste homem. É o mesmo mover que está sobre a nossa vida, é o mesmo mover que pode chegar à nossa vida, para que possamos ver aquilo que é importante, ver com o nosso coração aquilo que é essencial, que é Jesus. Portanto, ore mais, persevere mais, e se renda ao Senhor, completamente, se renda. Se coloque, tire as barreiras, tire tudo aquilo que te impeça de chegar a Jesus, das pessoas que te peçam de chegar a Jesus, das coisas deste mundo que impede de você se chegar até Jesus, porque Ele é o essencial da nossa vida. Ele é essencial da nossa vida. Então você verá o mover da graça de Deus pairando sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre tudo aquilo que você fizer, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por este momento tão precioso, onde nós aqui ouvimos a tua voz. E nós queremos clamar como este cego: Jesus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece os nossos corações, e sabe do que ele está cheio, e sabe do que ele está vazio, e sabe aquilo que é essencial ou não. Por isso nós apresentamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia. Nós queremos passar a ver de novo. Trabalha no nosso coração, para que possamos ver, que possamos responder essa pergunta que o Senhor fez a este homem
que é feita a nós nesta noite: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Que a nossa resposta seja sincera diante do Senhor, e que tenhamos esse desejo de viver aquilo que é essencial para nós, que é o Senhor Jesus. Abençoa-nos, nos dê uma semana na Tua paz, possamos viver a Tua palavra, viver o Teu amor, viver mais para Ti e contigo, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus e o seu poder repouse sobre nós, o teu povo, aqui reunidos em teu nome, como essência da nossa vida e da nossa adoração, Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.